Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. E gostaria de fazer desta história, dessa porção dos Evangelhos, a porção da Palavra de Deus para o nosso coração nesta manhã. Evangelho de João, no capítulo 11. Neste capítulo, até o 46, o verso de 1 a 46, João divide da seguinte forma: há uma notícia perturbadora, há um diálogo logo após entre Jesus e os discípulos, depois há um diálogo entre Jesus e Marta, depois há um diálogo entre Jesus e Maria, e depois uma atitude inesperada, Vamos começar então com a notícia perturbadora, os versos de 1 a 6, que diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem ama está doente. Gosto muito dessa expressão. Senhor, aquele a quem amas está doente. Às vezes temos a falsa percepção de que quando desventuras, adversidades, doenças e até mesmo a morte chega, parece que o amor de Jesus não está presente. Mas aqui, Marta, uma das irmãs, melhor dizendo, vai dizer: aquele a quem tu amas está doente. Em nenhum momento o amor de Jesus foi colocado em xeque, em discussão. Nem mesmo naquele momento de enfermidade, nem mesmo naquele momento de dor, de preocupação extrema. A gente sabe já da história, a gente sabe o que aconteceu, mas em nenhum momento o amor de Jesus foi colocado em xeque. Aquele a quem tu amas está doente. Aquele a quem tu amas está doente. Lembre-se sempre disso. O amor de Jesus não está ligado às circunstâncias. Independe das circunstâncias. Ele ama. Ele ama. Não duvide do amor de Jesus. E eu gosto muito dessa expressão, e em alguns momentos eu utilizo essa expressão nas minhas orações. Alguns que já fui visitar e tive o privilégio de visitar vão se lembrar disso. Senhor, esta quem tu amas está doente. Senhor, esta quem tu amas precisa da tua ajuda, do teu conforto, do teu consolo. Use as Escrituras para orar também. Use dessa expressão: Senhor, aquele a quem tu amas. Não é relembrando a Jesus do amor dele, mas quando a gente diz isso, a gente relembra nós mesmos. Não é que quando você diz Senhor, ou como na irmã de Lázaro está dizendo, Senhor, aquele a quem tu amas, está lembrando Jesus. Senhor, está lembrado que o Senhor ama esse, hein? Não, mas eu creio que elas mesmas foram lembradas desse amor. E o texto continua dizendo: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aliás, é a mesma afirmação que Jesus faz alguns capítulos anteriores, aquele cego de nascença. Quando foi perguntado: Jesus, por que acontece isso? Ele nasceu assim por quê? E Jesus diz: para que a glória de Deus se manifeste. Para que a glória de Deus se manifeste. Então isso fazia parte daquilo que Cristo olhava para as situações. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro, Maria. No entanto, perceba bem aquilo que eu vou ler agora no texto. Quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde ele estava.
Existem textos, quando a gente lê, parece que são desconfortáveis de ler, não? Quando Jesus fica sabendo que Lázaro estava doente, aquele a quem Jesus amava, ele fica mais 2 dias naquele lugar ainda. Desconfortável ler isso, não? Eu não sei para você, mas para mim é muito desconfortável. Saber que o Senhor, Mestre, Jesus, o Deus eterno, o Criador e sustentador de todas as coisas, aquele a quem nós reverenciamos, aquele a qual depende a nossa fé, quando nós oramos, quando nós o buscamos, pedimos ajuda, quando aquela mulher pediu ajuda de Jesus e disse, aquele a quem tu amas está doente, a expectativa daquela mulher era que Jesus largasse tudo, a cafeteira ligada, e saísse correndo em direção. Porque é isso que eu faria, se alguém me ligasse, dizendo, Luiz, aquele a quem tu amas, aquela a quem tu amas, aqueles a quem tu amas, estão precisando da tua ajuda. Talvez você faria a mesma forma, largaria tudo e sairia correndo. Jesus agiu de maneira diferente. Texto paradoxal. Pois no primeiro momento o texto diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, mas ao invés de sair depressa para resolver a situação, ele permanece naquele lugar por mais 2 dias. Tempo suficiente para a situação de Lázaro piorar. E a gente sabe o que acontece. Olha o versículo 7. Agora o primeiro diálogo de Jesus com os seus discípulos. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Jesus não apenas não vai para aquele lugar, mas ele parte para outro lugar, para outra localidade. Os discípulos disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram te apedrejar. E assim mesmo vais voltar para lá? Não apenas Jesus não parte em direção a Lázaro, ele vai para outra cidade, e nessa cidade que Jesus está partindo, era um lugar de perigo, onde já tentaram apedrejar Jesus. Parece que a coisa não está completando. Ele não foi socorrer, ele vai para outro lugar que está correndo perigo. Como é que pode? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? 12 horas de dia, 12 horas de noite. De noite a gente dorme, de dia a gente trabalha. Não estamos de dia, é hora de trabalhar, é hora de produzir, é hora de fazer alguma coisa. Eu estou trabalhando, não me impeçam. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz do mundo. E aqui Jesus não se refere à luz do dia, simplesmente, mas ele está se referindo a si mesmo, que já disse isso antes. Eu sou a luz do mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Interessante a maneira que Jesus trata da situação, porque ele vê que está todo mundo preocupado com isso. Ele vê que faz parte do pensamento, da aflição, da ansiedade, do coração daqueles que estão com ele. Fiquem tranquilos, eu sei do que vocês estão falando, eu sei porque vocês estão me questionando, mas fiquem tranquilos. Lázaro está dormindo e eu estou indo lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Os discípulos não compreendiam Jesus, como muitas vezes nós não compreendemos a Jesus. Nós temos uma projeção de Deus, de Cristo e do Espírito Santo, segundo os nossos próprios conceitos. Eu ouço gente falando de Cristo, daquilo que acha, daquilo que pensa, daquilo que se supõe, mas não o verdadeiro Cristo. E é por isso que, na maioria das vezes, durante algumas realidades, a nossa espiritualidade não é suficiente. Porque a projeção que fizemos de Deus, de Cristo e do Espírito Santo não é suficiente. Não responde os nossos anseios. Aqueles discípulos tinham uma projeção de um Cristo que era totalmente diferente de quem ele era realmente. E é por isso que se questiona. É por isso que não se entende. E deixa eu te falar, eu e você temos muitas vezes uma projeção equivocada de quem Deus é, de quem Cristo é, de quem o Espírito é. Eu e você, nós. Não se coloque naquela posição de defensiva dizendo, não, eu sei quem é Cristo. Não se coloque nessa posição. Para o teu próprio bem, para o teu próprio benefício. Se coloque na posição de aprendiz, porque é o melhor lugar para se estar. Eu ainda preciso aprender mais desse Senhor. Porque Deus é eterno.
um ser infinito, e você, na tua condição, e eu, na minha condição, de seres limitados e finitos, não temos condições de compreender um Deus como esse. Nos coloquemos no nosso lugar, como dizem os teólogos, da douta ignorância, porque é tão bom. Os discípulos não compreendiam. E eles não sabiam que, Senhor, mas se ele dorme, então ele vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, já que vocês não entenderam, aquela velha máxima que a gente usa nos nossos dias, né? Entendeu ou quer que eu desenhe? E aqui Jesus, mais ou menos isso. Não entendeu? Deixa eu falar claramente para vocês. Lázaro morreu. A notícia não tinha chegado ainda. Até então, no nosso texto, no versículo que estamos, a notícia é que Lázaro estava muito doente. A notícia ainda não chegou que Lázaro havia morrido. Mas se a gente compreende que Cristo é Deus, Deus Filho, Ele sabe de todas as coisas. Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Gente, é complicado ler um texto assim. É desconfortável ler um texto assim. Por isso que eu digo, a gente precisa sempre renovar, aprender, ampliar, nos esticarmos na compreensão de quem Cristo é. Porque Ele diz, é para o bem de vocês. Estou contente por não ter estado lá. Difícil. Há um reconhecimento, de certa maneira, de quem Cristo é. Que Ele pode resolver situações. É por isso que Marta e Maria mandam chamar Jesus para socorrer a Lázaro. Porque essa compreensão, Ele pode resolver. Aliás, quem sabe é o único que pode resolver essa situação. Porque eu imagino que eles devem ter tentado alguma coisa. E Jesus se demora, fica mais 2 dias, não vai naquela direção, vai em outra direção, numa cidade correndo perigo. Sabia do que estava acontecendo, sabia inclusive que ele havia morrido. E ele diz, eu inclusive fico contente de não ter estado lá. Você já imaginou Jesus respondendo às tuas orações assim? Você já imaginou Jesus falando assim, eu fico contente que eu ainda não respondi a tua oração. Eu fico muito contente de que você ainda não ouviu da minha boca a resposta para os teus anseios, os anseios do teu coração. Você ficaria ou não ficaria desconfortável com essa resposta? Eu ficaria, gente. Eu ficaria. Repito, porque não tenho a compreensão. Eu sou incapaz de compreender realmente o caráter de Deus na sua complexidade e na sua perfeição. Mas ele não termina aí, né? Ele diz, há um motivo, né? Há um para quê? Há um propósito. Para quê? Vocês creiam. Para que vocês creiam. A gente está acostumado a lidar com confissão de fé de maneira equivocada. Eu não tenho dúvidas de que a confissão de fé daqueles discípulos era que Deus pode todas as coisas. Mas é impressionante que Jesus diz, olha, existem algumas situações, algumas circunstâncias que vão acontecer para que vocês creiam. Não basta ter uma confissão de fé. É preciso ir além. É preciso compreender intimidade com o próprio Deus, o Deus revelado em Cristo Jesus. Aí Jesus fala, então tá bom, vamos até Ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também, para morrermos com Ele. Percebe a falta de compreensão ainda? Vamos para um segundo diálogo, agora com Jesus e Marta. Versículo 17, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias.
A cultura judaica havia uma lenda de que por 3 dias o espírito de um morto é como se estivesse circulando. Sabe aquela coisa do Gasparzinho, dar uma penada, né? É meio assim. Então, se houvesse ressurreição entre os primeiros 3 dias, essa lenda se manteria. Ninguém ia dizer, Jesus ressuscitou. Não, Jesus não ressuscitou ninguém. Havia uma lenda, né? Então, aos 3 dias estava penando aí, voltou e está tudo certo. Já haviam passado 4 dias. E depois de 4 dias não havia mais crença na ressurreição. É impossível isso acontecer. O texto vai dizer que Betânia, aonde estava esta família, distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-los pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Uma distância de 3 quilômetros, e Jesus se demora tanto para fazer essa viagem. 3 quilômetros, irmãos. Gosto muito de vez em quando, agora não, porque os irmãos sabem, não estou podendo, pela cirurgia que fiz recentemente, mas gosto de dar umas corridinhas de vez em quando. Morei por muitos anos em Bragança Paulista, interior de São Paulo, e lá, na cidade muito bonita, quem já foi por lá, tem um lago muito bonito. E esse lago tem 2,5 quilômetros de distância. E quase toda a cidade vai lá, porque a única coisa que tem na cidade é um lago, né? Então a gente encontra todo mundo, desde o prefeito, o juiz, o advogado, o vizinho, todo mundo está ali. A igreja inteira, a igreja vizinha, o cara do bairro, todo mundo. É terrível, você não consegue nem correr, porque você tem que ficar dando oi o tempo inteiro. 2,5 quilômetros, e a gente ficava dando voltas ali. Nos meus tempos áureos, que já passou, a barba branca e o cabelo branco revelam muita coisa. Eu costumava fazer 6 a 8 voltas naquele lago. Era uma maravilha. Uma delícia correr em volta daquele lago. Hoje, se eu conseguir dar uma volta correndo, eu já estou contente. Hoje não, daqui a um tempo. 2,5 quilômetros, gente, se faz caminhando lentamente, no máximo em 30 minutos. 3 quilômetros, ali, meia horinha, 35 minutos, você anda 3 quilômetros. Se você vai se arrastando, se você é um sedentário, eu vou dar 1 hora para você. Jesus teria chegado ali em 1 hora naquele lugar. Desconfortável, não? E Marta chega para Jesus e diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quanta coisa tem nessa frase? Quanta coisa tem nessa frase? Uma confiança de quem é Jesus, porque a demora. A confiança de que Jesus poderia ter feito alguma coisa para mudar a realidade, mas por que a demora? Por que tomou tanto tempo? Eu não sei você, mas quantas e quantas vezes eu já não pensei em dizer isso para Jesus: Senhor, se o Senhor tivesse feito aquilo que eu pedi em oração. Se aquela minha oração tivesse sido respondida. Se o Senhor tivesse ajeitado como eu planejei todas as coisas, teria tudo dado certo. Se o Senhor estivesse por aqui. Mas depois Marta faz uma verdadeira profissão de fé. Ela diz: mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Ela confia, mas ainda está confusa. Ela confia, eu sei, olha, o Senhor não estava aqui, uma tragédia aconteceu, meu irmão morreu, mas mesmo assim o Senhor chegou. E eu sei que o que o Senhor pedir agora pode acontecer. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Fique tranquila. Marta interrompe e diz, respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta está pensando lá na frente, na ressurreição, na crença na ressurreição dos últimos dias. E Jesus está falando: não, eu tenho outros planos. Eu estava pensando em outro tipo de ressurreição.
mais próximo, mas Marta não sabia disso ainda. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. No meio de um caos, no meio de uma tragédia, há uma confissão de fé plena e perfeita. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, que devia vir ao mundo. Isso me basta. Isso me basta. Há um terceiro diálogo, agora entre Jesus e Maria. Verso 28. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Sabe aquela atitude que se esperava de Jesus? Levantou-se depressa e foi ao encontro? Não acontece por parte de Jesus, mas acontece por parte de Maria. Ela se levantou depressa e foi ao encontro de Jesus. E olha novamente que desconfortável, gente. Jesus, ele ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no mesmo lugar onde Marta o encontrara. Marta estava lá com Jesus, voltou para casa, falou com Maria, Maria saiu correndo, foi até Jesus e Jesus estava no mesmo lugar. De novo, gente, de novo. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Muito embora Jesus tenha demorado, entre aspas, os judeus, aqueles que confrontam a fé, não tinham demorado. Eles foram rápidos. Os críticos estavam sempre presentes. É verdade ou não é? Os críticos estão sempre presentes. Eles não se atrasam. O dedo apontado é o mais rápido, é o gatilho mais rápido que existe na face da terra. É o julgamento. Tudo pode demorar, mas o julgamento chega bem rapidinho. Às vezes não sai uma palavra na boca, só o nosso olhar já condena. Rapidinho, o crítico foi. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, olha essa frase novamente. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma frase, a mesma expressão, da boca de Marta, agora na boca de Maria. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus já agitou-se no espírito e se perturbou. Eu tenho uma idade que me faz lembrar de algumas coisas antigas que eu preciso contextualizar aqueles mais novos. Mas eu sou da época que havia um desenho chamado, um desenho animado, chamado O Marinheiro Popeye. Alguns já estão rindo porque são da minha época. O Marinheiro Popeye. Não vou pedir para levantar a mão, porque vai ser constrangedor. Porque tem alguns meninos aqui na frente que não se lembram disso e não sabem. Conhece, olha aí. Vocês estão da minha idade, hein? Mas é o Marinheiro Popeye. O Marinheiro Popeye. Olha só as coisas que o pastor conta no meio da mensagem, né? O Marinheiro Popeye. Mas o desenho animado, quando eu falava do Marinheiro Popeye, tinha um momento, o clímax do desenho. Qual era o clímax? Quando acontecia alguma coisa, principalmente com a sua amada e querida Olivia Palito, né? Não sei por que esse nome, Palito, mas ela era desse jeito, né? Menor até. Quando acontecia alguma coisa com a Olivia, ele ficava bravo. E ele falava uma frase: agora já chega. E aí, comia aquele espinafre, aquele negócio todo, né? Comi espinafre uma vez e não resolveu, e nunca mais comi. Minha esposa tenta até hoje me enfiar aquele negócio de goela abaixo, mas não funciona. Isso é só no desenho animado. Mas tinha um momento Popeye. É como se fosse um momento Popeye aqui para Jesus. Ele olha para toda aquela situação e ele fala: já chega. Olhar para a condição do ser humano, sendo um Deus eterno, que vai além da compreensão, onde a morte, o sofrimento, a dor, não dizem alguma coisa na sua essência, mas dizem no seu espírito. Ele agitou-se,
no Espírito. Ele ficou inconformado, ele viu a dor, ele viu a angústia, ele viu o sofrimento, ele viu as lágrimas, ele viu a falta de esperança, ele viu a angústia no coração do ser humano. E ele agitou-se no Espírito e perturbou-se. Um dos textos mais lindos que a gente pode ler nas Escrituras. Ah, meu irmão, lembre-se, quando você está passando por uma angústia, por um sofrimento, Jesus se agita no seu espírito e se perturba. Sabe por quê? Não foi para isso que Deus nos criou. Não foi para a morte que Deus nos criou. Não foi para o sofrimento que Deus nos criou. Isso é consequência do pecado nesse mundo. Se você se incomoda, Cristo muito mais. Se você se incomoda, se isso te entristece, se isso te traz dor, angústia, em Deus muito mais. Mas Ele não sente pena, como nós sentimos. Pena é diferente de compaixão. Pena é quando a gente olha e não faz absolutamente nada para mudar uma realidade. E não estou aqui criticando a mim e a você. Estou dizendo que está longe. Existem situações que vão além da nossa capacidade de solucionar. É necessária a intervenção de Deus. Mas Deus não tem pena. Em nenhum momento as Escrituras falam que Deus teve pena. Mas Deus teve compaixão. Ele olhou e falou, eu vou transformar essa realidade. Primeiro Ele veio. Aliás, o Natal fala sobre isso, né? E nessa situação Ele teve compaixão. Ele agitou, se perturbou. E disse, onde é que colocaram Lázaro? Agitado, perturbado, angustiado de ver a angústia do ser. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. O verso mais curto das Escrituras está diante de vocês. João 11:35. Jesus chorou. Há no coração de Deus e do Deus revelado, Jesus Cristo, a compaixão a tal ponto de levar Cristo às lágrimas, chorar. Não somente pela perda de um amigo, aquele a quem Jesus amava, um amigo querido, mas também pela situação do ser humano. É isso, é a morte. E aí, ele se lembra também. Foi para isso que ele veio. Foi para isso que Cristo veio. Para eliminar, acabar com essa condição. Ele chora. Ele chora. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Lembra dos críticos? Eles estão sempre presentes. Participar de uma igreja como a nossa, de mais ou menos 300 pessoas, tantas famílias, a gente corre o risco de olhar para o lado. Ver Deus respondendo orações de alguns de uma forma e a nossa de outra. Não é assim? A gente ora, a gente sabe que o irmão está orando por aquela necessidade, porque a gente está orando por ele também, mas nós também temos os nossos motivos de oração, e nós também estamos orando. Aí a gente vê Deus respondendo a oração de alguns de uma maneira, e a gente olha para nós, mas a minha resposta foi diferente. Por que Deus age dessa forma? É angustiante isso também. É angustiante isso também. A gente começa a olhar, e a gente olha para si mesmo. Por que para mim ele demora tanto? Por que para mim ele não responde dessa forma? Por que para outros ele responde de maneira mais rápida e o dilema de maneira diferente, mas para mim é aqui? Aqui. Porque ele curou os cegos, ele abriu os olhos do cego, ele não poderia ter impedido que esse homem morresse? Por que Jesus não age sempre da mesma forma? Por que Deus faz assim? Por último, verso 38, atitude inesperada, Jesus outra vez profundamente comovido, mas não apenas uma comoção que leva a uma inércia, mas uma comoção que leva a uma ação. Ele foi até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, e ele disse para as pessoas lá, tirem a pedra, disse ele,
Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E Jesus disse: tire a pedra. Não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, orou, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a glória de Deus, como ele disse lá no início, que era para a glória de Deus, e dizendo: Pai, eu te entrego, te agradeço, porque me ouviste. E eu sei que sempre me ouves. A gente precisa aprender a iniciar as nossas orações assim. Pai, o Senhor sempre me ouviu. Eu sei que me ouves. Meu irmão, minha irmã, lembre-se de que Deus sempre te ouve. Sempre. Eu cresci ouvindo que existem orações que não passam do teto, né? Porque são aquelas orações hipócritas. Deixa eu te falar, não existe base bíblica para isso. Deus ouve a toda e qualquer oração. Deus ouve. Como ela chega até Ele, aí são outras questões. Algumas chegam com um aroma suave, como Paulo vai dizer, outras não. Mas que maravilha poder dizer, e começar uma oração assim. Eu te encorajo a orar assim. Você vai ver a diferença que isso faz. Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve. O Senhor sempre me ouviu. O Senhor sempre vai me ouvir. Eu já começo a oração com uma segurança, com uma certeza. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Através desse texto, descobrimos algumas coisas. Eu queria pontuar pelo menos 4 para encerrarmos aqui. Descobrimos, em primeiro lugar, que a demora de Deus, de Jesus, atender os nossos pedidos e orações, não é sinônimo de descaso e indiferença. Lembre-se sempre disso. A demora em Jesus responder às nossas orações, eu estou colocando demora de uma perspectiva humana em olhar para as situações. Sou eu que estou dizendo demora, porque da parte de Deus não há demora. Mas eu olho para algumas situações e digo: está demorando. E eu imagino que você também, é por isso que eu coloquei aqui, entre aspas. Descobrimos que essa demora em atender os nossos pedidos e orações não é sinônimo de descaso. Não é sinônimo de descaso. Tem pelo menos 2 motivos. Primeiro, os nossos planos não são os planos dele. Simples assim. Os meus planos não são os planos do Senhor. Se os planos deles não são os meus, ele não tem obrigação nenhuma em correr, em atender os meus planos, porque não são os deles. Não são os planos do Senhor. É por isso que a gente tem essa impressão, essa percepção equivocada de que Deus está demorando. É por isso que Jesus fica 2 dias naquele lugar. É por isso que Jesus vai em outra direção. É por isso que Jesus fica no mesmo lugar quando encontrou Marta e depois quando encontrou Maria. É por isso que a distância que se faz em 1 hora de uma caminhada muito lenta, Jesus demora mais 2 dias naquele lugar. Por quê? Porque os meus planos não são os planos do Senhor. Os meus planos não são os planos do Senhor. E eu preciso aprender a acalmar o meu coração nisso. Os meus planos não são os planos do Senhor. O dele é soberano. E se tem algo que Deus vai fazer acontecer e vai perseguir, não são os meus planos, são os planos dele. E é por isso que vai me dar a impressão e a percepção de que está demorando. Mas não está demorando. Jesus chegou no momento certo, no momento que ele havia programado de chegar. Segunda coisa, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Por que tem essa impressão? Porque o meu tempo não é o tempo de Deus. Existem 2 palavras no grego para falar sobre o tempo. Cronos, que a gente costuma usar muito mais, daí deriva a palavra cronologia, cronômetro, cronograma e tantas outras palavras que a gente usa, é esse tempo
O tempo de 24 horas, o dia e assim por diante, o tempo que a gente percebe o crescimento, a fase de um jovem, adulto e assim por diante. Mas existe outra palavra no grego antigo para falar sobre o tempo, é o kairos, que vai falar sobre o tempo perfeito, a intervenção de Deus, da eternidade na história, na cronologia, no nosso tempo, no cronos. Quando o kairos entra no cronos, há uma diferença brutal. É um mover de Deus. É por isso que Deus não é movido pelo cronos. E é por isso que a gente fica frustrado. Porque a gente é movido por isso aqui, pelo cronos. Deus está demorando. O tempo não para. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O tempo não para. E a gente fica agoniado. Deus não ouve isso aqui, gente. Deus não ouve isso. Deus não está limitado a isso. Deus não percebe isso. Ele não é conduzido por isso. Para ele é como se tivesse acontecido há 1 segundo atrás. 1 segundo. Lembre-se disso. Parece que Deus está demorando. E a gente coloca Deus no cronos, né? A gente limita Deus. Deus está demorando. Nas nossas orações nós colocamos tempo para Deus. Deus faz isso amanhã. Não é que Deus não sabe o que significa amanhã. Mas Ele não está dentro do cronos. Não existe o amanhã para Ele. Descobrimos, então, que a demora não é descaso. Não é descaso da parte de Deus. Não é indiferença da parte de Deus. Não é que Deus te ame mais ou te ame menos, ou ame outro mais ou outro menos. Deus só não está limitado ao tempo e aos meus planos. Ele vai além disso. Sim, assim eu dou uma respirada. Sim. Sim. Também. Também. É isso aí. Irmão já adiantou o meu outro ponto aqui. Mas está valendo. É isso mesmo. É isso. Amém. Amém. Isso. Obrigado, irmão. Já adiantou, mas é isso aí, irmão. Precisamos entender que isso fortalece a nossa fé. Descobrimos que em algum momento Deus permite o sofrimento para que a glória de Deus se manifeste através de nós. Por isso que a gente olha para essa história, a gente aprende isso também. Em alguns momentos, Deus permite o sofrimento para que a glória de Deus se manifeste. Fomos testemunhas semana passada aqui de um testemunho tão lindo. E hoje olhamos a perda do nosso irmão Abel da mesma maneira, da mesma forma. Como? Deus está manifestando a sua glória. Deus está manifestando a sua glória. Há um testemunho lindo sendo dito no dia de hoje, usando o sofrimento como palco da manifestação do seu poder, de um testemunho, usando o sofrimento como difusor da graça de Deus. Aqueles que estão presentes em um sepultamento nessa hora, estão testemunhando da graça de Deus na vida de um homem, na vida de uma família. Deus tem seus meios de fazer isso acontecer. E talvez alguns já disseram: irmã Dalva, seja fortalecida, que Deus te sustente. E ela tem dito por uma boca só: ah, pastor, em nenhum momento Deus me desamparou. Como é que ela fica de pé numa situação como essa?
Talvez alguns vão dizer, Deus desamparou. O testemunho da esposa é totalmente diferente. E ela respondeu em um momento para mim e falou, pastor, Deus se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Uma percepção totalmente diferente, não? É tão bom a gente ver histórias das Escrituras que nos encorajam, de personagens que viveram tantas situações. A pergunta é se nós estamos dispostos a também sermos um desses personagens, para que a nossa história seja também de bênção para outros. Estamos dispostos a viver o que temos que viver para que a nossa história seja de encorajamento para a vida de outros? Terceiro, descobrimos que a manifestação da graça de Deus não nos isenta de responsabilidade e, como disse o nosso irmão Manuel, passos de fé. Interessante que quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele poderia muito bem ter falado, pedra, sai daí, Lázaro vem para fora, sai, faixa de linho, ele podia com uma palavra, que o mais difícil ele fez, né? Tirar uma pedra, os outros poderiam tirar. Tirar as faixas de linho, os outros poderiam tirar. Todo mundo pode fazer esse tipo de coisa, mas ressuscitar só ele. Então, se ele fez o mais difícil, ele poderia também fazer o mais fácil. Mas Jesus não faz tudo. A responsabilidade nossa, em algumas situações, é remover a pedra, para que Jesus opere o milagre. Em alguns momentos, depois do milagre, nós somos responsáveis por tirar as faixas de linho de algumas pessoas. Nós gostamos de ver testemunho de conversão, não? Fulano se converteu, fulano agora está na presença do Senhor, foi transformado, que maravilha. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Vai até lá, aquele que estava morto, porque Paulo vai dizer que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e agora estamos vivos, porque Deus nos deu vida com Cristo. Espiritualmente ele estava morto, agora estava vivo. Use essa ilustração de que Deus nos dá a responsabilidade de tirarmos as faixas de linho de algumas pessoas. Essa responsabilidade é da igreja de Jesus Cristo, não é de Jesus. De Jesus é de fazer um milagre. Você não consegue transformar a vida de ninguém. É ou não é? Eu não consigo, mas Deus pode fazer. A minha parte agora é fazer o resto. É agora arregaçar a manga e falar assim, agora é comigo. Deus já fez a parte dele, agora eu vou fazer o quê? Eu vou lá tirar as faixas de linho. Já cheira mal, dizia Marta. Tirar aquelas faixas de linho de um morto de 4 dias, de um corpo em decomposição, não é das tarefas mais gostosas. Trabalhar com os pecados das pessoas, os dramas, as angústias, as dores, não é simples, mas é tarefa nossa. É tarefa nossa. Aliás, deixa eu dizer, não é tarefa só do pastor, viu? Mas eu amo fazer esse tipo de coisa. E foi para isso que Deus me chamou. E deixa eu te dizer, Deus te chamou também para fazer a mesma coisa. O milagre é Deus que faz. Você agora tem uma responsabilidade de tirar faixas de linho de outros. De participar do processo. Não do milagre agora, mas do após o milagre. Porque é tanto a ser feito. Só o fato de estarmos em Cristo não quer dizer que já estamos perfeitos. A perfeição habita em nós e precisamos aprender a desenvolver isso. Mas não somos. Eu e você temos faixas de linhos e precisamos uns dos outros para tirar essas faixas. Sujas, fedidas, não agradáveis, mas que completa a obra. Por último, descobrimos que a morte não constitui o fim da existência, mas a passagem para a vida eterna ao lado de Deus. Eu fico olhando para a história de Lázaro, eu não sei se você sabe, Lázaro morreu.
Sim, eu sei, mas depois Jesus ressuscitou. Não, Lázaro morreu de novo. Você sabe, né? Todo mundo aqui está ciente disso, né? Que Lázaro morreu de novo, que ele não está vivo ainda. Ele morreu novamente. Você imagina como é que Lázaro enfrentou quando ele estava perto da morte? Pela segunda vez? Muito tranquilo, não? Fico imaginando Lázaro, se fosse nos dias de hoje, né, depois dos anos 2000, quer dizer, anos 2000 não, foi antes dos anos 2000. No final do século passado, talvez Lázaro dissesse assim, I will be back. Fiquem tranquilos. Já passei por isso outra vez, gente. Eu sei como é que é. Deus é poderoso, é maravilhoso. Olha, gente, mas eu fico imaginando, olha, por favor, agora não peçam para Jesus me trazer de volta, tá? Porque lá é 10 vezes melhor. Só porque Jesus agiu de uma forma uma vez, Ele não vai agir sempre da mesma forma, gente. Porque senão Lázaro estava vivo até hoje. E Lázaro não quer isso, gente. Como nenhum daqueles que partiram, que estão com o Senhor, quando os olhos se fecharam para essa vida, abriram-se para a eternidade diante de Jesus, vocês acham que eles vão fazer o quê? Me manda de volta? Por isso que eu duvido desses testemunhos que falam que o cara esteve lá e vem aqui contar historinha mole e ir para encher a igreja por aí, gente. Isso é besterol. Porque quem foi para lá, gente, não quer voltar. Jesus fez isso aqui para que eles creiam. E Jesus falou, isso que foi feito já é suficiente, não precisa de mais. Se você ler no final do Evangelho de João, vai dizer, se fôssemos escrever tudo que Jesus fez, seriam necessários livros que ocupariam o mundo inteiro. Mas isso que já foi escrito é suficiente. É suficiente. Ah, mas Jesus pode fazer de novo para que a gente creia. Não precisa mais. Aquilo que está nas Escrituras é suficiente. O próprio Jesus diz isso. Não precisa mais. Então ele não precisa mais mandar ninguém para lá e voltar e ressuscitar esse negócio todo, o cara passa lá e fica aqui contando história. Não precisa. Eu conheço histórias de que pessoas na UTI, morrendo, aquela coisa toda, mas não depois de 4 dias. Não depois de 4 dias. E eu quero terminar dizendo o seguinte: muitos de nossos dilemas são resolvidos na história, mas a maioria vai ficar aguardando a eternidade. Lembre-se disso. Muitos dos teus dilemas serão resolvidos na história, no Cronos, mas a maioria deles será reservado para o Kairos, para a eternidade. Quando os nossos olhos se fecharem aqui para a história e se abrirem para a eternidade, a gente vai compreender tudo isso. E glória a Deus por isso. E deixa eu te dizer, terminar dizendo das 2 frases das 2 irmãs. Marta havia perdido o irmão, Maria também havia perdido o irmão. Marta chega para Jesus e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma situação, a mesma frase, a mesma afirmação, a mesma confiança, a mesma fé, o mesmo Cristo, mas respostas totalmente diferentes. Para Marta, Jesus faz um discurso, eu sou a ressurreição e a vida. Para Maria, Jesus chora. Corações diferentes necessitam de coisas diferentes da graça de Deus. Isso não é maravilhoso? Por isso, não obrigue e não imponha a tua história na vida de ninguém. Permita que Cristo seja Cristo na vida de cada um de nós. Deus agiu assim com Marta, na mesma situação, na mesma frase, com a mesma fé, o mesmo Cristo, mas com Maria de maneira totalmente diferente. Para alguns é um discurso racional, para outros, uma demonstração afetiva. Deus sabe o que você necessita, meu irmão, minha irmã, e Ele vai trabalhar contigo da forma que é real para ti, que vai tocar o teu coração. É por isso que as nossas histórias de conversão e de comunhão com Deus são tão diferentes, não? Cada um de nós aqui encontrou um Cristo de maneira tão diferente, tão diferente.
E todas essas histórias são lindas e maravilhosas, porque elas não falam de nós mesmos. Elas falam de quem? De Cristo. A tua história não fala de você mesmo, a tua história fala dele. A história de Lázaro não falava dele, falava de Cristo. A história de Marta e Maria não falava delas mesmas, mas falavam de Cristo. A minha dor, a minha história só vai ter um significado, só vai encontrar encorajamento num final de semana como esse, quando a minha história estiver dentro de uma história maior, a história da redenção em Cristo Jesus. É por isso que nós, nessa manhã, podemos sair desse culto confortados pela partida do nosso irmão Abel. Sabe por quê, irmãos? Ele terminou a carreira, mas a história do nosso irmão Abel estava dentro de uma história mais linda e maravilhosa, é a história da redenção em Cristo Jesus. E a história do nosso irmão não terminou. Nós vamos reencontrá-lo. Nós vamos reencontrá-lo. Por isso não diga apenas, ele descansou, é melhor assim, ele está melhor do que nós. Se você tiver a oportunidade de encontrar o nosso querido irmão Dalva, os filhos, diga assim: nós iremos reencontrá-lo. Glória a Deus por isso. A história dele não terminou, porque a história dele, quando está em Cristo, se torna eterna. A minha história, a tua história em Cristo, ela se torna eterna, porque quando nós saímos do Cronos, nós entramos no Kairos, e nós estamos eternamente com Deus. É isso que conforta o nosso coração. Mesmo com dor, mesmo com lágrimas. Mas a nossa história tem uma história maior. Tem uma história maior. Isso responde os meus anseios? Certamente. Isso responde às minhas angústias? Certamente. Deus tem planos. Deus não depende do Cronos. Deus deseja manifestar a sua glória. Deus, na sua graça, nos sustenta no percurso. E Deus determinou que toda essa existência cheia de angústias e dores terá um ponto final, tem um prazo de validade. Meu irmão, minha irmã, tem um prazo de validade. Tem um prazo de validade. Que bom saber disso. É tão bom saber disso. Vai acabar. Vai passar. Como disse em oração no início, há um salmo que diz que hoje Deus coloca as nossas lágrimas num odre e conta todas elas. Como contar? Ele está contando para saber quantas no final? Contar no sentido que ele sabe cada uma delas, o motivo quais são. E ele coloca num odre. Deus se preocupa com isso. Mas haverá um dia onde essas lágrimas não serão mais contadas e colocadas no odre. Mas a Bíblia diz, quando vai fazer propaganda dos céus, da eternidade, do Kairos, vai dizer assim: naquele dia não haverá mais choro, angústia, tristeza ou morte, porque Jesus enxugou dos olhos toda a lágrima. Louvado seja o Senhor por isso.